Parafraseando os chineses, a medicina chinesa, a gente tem três tesouros, né? Um é o corpo, as pulsões, a libido, a fisiologia, o nosso sistema, né? Nossos sistemas orgânicos, corporais. A gente tem a mente, né? Que é um outro tesouro, que é a memória, os nossos sistemas psicológicos, né? A nossa racionalidade, os nossos pensamentos, a nossa racionalidade. E a gente tem a ética, né? Os nossos valores, valores morais, os valores, o dever, né? O prazer, né? Que pertencem, vamos dizer, a esse sistema que a gente chamaria de ética. Esses três tesouros, vamos dizer, eles têm uma relação ou de equilíbrio, ou usualmente, né, de dominância, de um em relação aos outros, ou uma relação de assujeitamento, né, de submissão, onde um dos sistemas escraviza eventualmente os outros, né, ou o corpo, né, ele faz demandas, ele faz pressões e escraviza de certa maneira a mente, escraviza nossos sistemas, né, de éticos, ou a mente, né, também ela pode escravizar o corpo, fazer com que o corpo faça aquilo que ela determina, né, e também sobre, né, os nossos sistemas éticos, né, que obriga a nossa moral, a nossa ética a se ultrapassar, e o sistema ético, né, o sistema moral, através dos seus imperativos, quer seja do dever, quer seja de prazer, que pode também se impor, né, ao corpo, se impor à mente, a revelia, né, desses sistemas, ou com prejuízo desses sistemas, para fazer valer os seus imperativos. Então essa organização, né, entre esses três registros, essas três funções, são muito importantes, né, em termos da nossos adoecimentos, né, ou em termos da nossa saúde, da nossa sanidade. E como essas funções elas são relativamente cumulativas, ao longo da idade, né, ou quando a gente chega na envelhecência, os prejuízos causados por desequilíbrios, né, causados por relações, né, de escravizamento de sistemas em relação a outros, pode acarretar, né, danos eventualmente irreversíveis, né, ou significativos, que podem não ser mais possível, né, de haver uma reversão, porque ao longo do tempo, às vezes, eles não são efetivamente percebidos, mas eles vão sendo cumulativos, né, e chegam num determinado momento em que a conta ela aparece. Se referir frequentemente, né, ao complexo de Édipo, mas tem uma parte, vamos dizer, do mito de Édipo, né, que geralmente a gente deixa de fora, que é Édipo, né, depois que as coisas acontecem, depois que ele sabe, né, que ele havia matado o pai, havia desposado a mãe, ele já tinha 4 filhos, né, e então esse Édipo tardio, vamos dizer, esse Édipo na envelhecência, né, o que acontece com ele, né? Tem duas frases que aparecem em Édipo em Colonna, né, que são muito significativas para a gente. Uma que ele diz que agora que eu não tenho mais nada a perder, que eu já perdi tudo, é que eu sou efetivamente humano. Então esse ponto, né, onde os chineses dizem, né, que o nosso circo pegou fogo, né, a gente está no vazio, é quando, né, a gente se dá conta da nossa humanidade, da nossa humildade, né, da nossa singeleza, quer dizer, das coisas que a gente ultrapassou. Então essa consciência, vamos dizer, ela surge depois que se esgotam as nossas ilusões, né, que se esgotam as nossas neuroses, que se esgotam, né, as nossas fantasias. E a outra, né, é uma frase dita por Tiresias, né, quando Édipo procura para saber qual a sua verdade, e o Tiresias diz, né, que terrível é o saber quando ele já não nos serve mais. Geralmente o saber ele chega tardiamente, quer dizer, depois que as coisas já aconteceram, né, ou de uma maneira em que ele se torna impotente, ele não pode
não tem poder, vamos dizer, de mudar as circunstâncias. Então essa relação entre, vamos dizer, o desejo de saber, né, ou a função do saber, e aquilo que o Lacan chama, né, da paixão pela ignorância, é bastante fundamental, né, na nossa vida, na nossa existência. Quer dizer, ao mesmo tempo que né, a gente procura, a gente tem esse desejo de saber as coisas, mas usualmente, né, a nossa função inconsciente, ela articula o saber de tal maneira que o torna impotente, ou que o torna neutro, né, que o torna inócuo, dentro dessa construção que o Lacan fala, né, da paixão que o ser humano tem pela ignorância. Essa ignorância, é claro, que é em relação a coisas que não são fundamentais, em relação à nossa verdade, né, que a gente tem uma volúpia, né, um desejo de saber, mas por outras coisas, né, não por aquilo que seria efetivo, quer dizer, ou mesmo que a gente saiba, a gente arruma uma maneira de inocular, né, essa situação para fora, vamos dizer, dos sistemas de decisão. Então cada pessoa, ela aprende, né, de uma maneira. Tem pessoas que aprendem mais intelectualmente, outras aprendem mais emocionalmente, outras aprendem através de relacionamentos, né, algumas pessoas aprendem sozinhas, né, e não é por acaso, né, que no mito ali, né, de origem, a fruta, né, do conhecimento do bem e do mal, que aparece no paraíso, é também uma referência à sexualidade, quer dizer, porque tanto a sexualidade quanto o saber são questões complexas, né, são questões, a sexualidade, né, o exercício dela, sempre tende a gerar, né, uma insatisfação, sempre tende a gerar uma perspectiva de uma outra coisa, alguma coisa que falta, como o saber, ele tem inserido nele, né, essa questão da ignorância, né, um desejo pela ignorância, uma maneira de não torná-la efetiva. Portanto, as terapêuticas, né, que vão lidar geralmente ali com o saber, com algum tipo de saber, se deparam sempre com essa resistência, com esse tipo de defesa, né, do nosso inconsciente, de tal maneira que as abordagens que a gente chama mais positivas, né, que trabalham mais no sentido de positivar, né, de estimular ou de tentar resolver as coisas pelo âmbito da racionalidade, do conhecimento, elas são importantes desde que a pessoa não esteja muito em conflito, que ela não esteja situações mais profundas, né, onde a gente chama que existe uma ação, né, do negativo, né, a força do negativo. Então esse negativo, ele impede, vamos dizer, soluções positivas, né? Ele precisa, de uma maneira inconsciente, daquilo que a gente chama ali, né, das neuroses, né, das perversões, das psicoses. De alguma maneira, para se lidar com essa dimensão, a gente tem que ter um trabalho, né, mais complexo, né, que envolve a transferência, que envolve, né, as relações ali, né, terapêuticas, que envolve trabalhar diretamente com as questões do negativo, né, com as questões do inconsciente, né, porque, né, as perspectivas positivas, né, o conhecimento em si e a força da razão da própria pessoa, mesmo ela tendo vontade, mesmo ela querendo mudar, esse negativo não permite. Então, quando a gente chega numa idade mais avançada, né, a força desse negativo, ele geralmente aumenta muito. Portanto, há uma resistência muito dura, né, por vezes inultrapassável, disso que a gente chama, né, do negativo, né, da função do negativo, que se impõe a qualquer perspectiva, né, mais racional, uma perspectiva mais realista, né, das soluções ou das perspectivas possíveis, né, para a vida da pessoa. Na medida em que a nossa idade ela vai avançando, né, a gente vai ficando idoso, a nossa mente ela vai ficando fora, né, como acontece com a criança, né? A mente da criança também está no outro. Então a mente do idoso ela começa também a estar no outro. Então
é uma espécie de função, né, externa, aonde é preciso que o idoso ele esteja, né, numa relação com alguém que seja o depositário, né, da sua mente, para que a sua estrutura emocional, a sua estrutura mental, a sua estrutura orgânica funcione efetivamente, né, de uma certa adequação. Então esse processo, né, de externalização da mente, né, que durante a vida toda ela tem a ver com o desejo, né, o nosso desejo está sempre apoiado, de certa maneira, no desejo dos outros, esse desejo de ser desejado, né, mas quando a gente chega nessa fase, né, da envelhecência, essa função ela se torna bem mais concreta, bem mais efetiva, como é o caso da criança, né, onde a atenção, né, que a gente recebe é bastante fundamental em termos da nossa sanidade. Quer dizer, então essas interações, né, elas se tornam mais de dependência, né, e não é uma dependência, vamos dizer, negativa, né, não é uma dependência que poderia ser suprimida, mas é uma dependência estrutural, é uma dependência como uma forma, vamos dizer, de engajamento, uma forma de articulação, né, do sistema emocional. Então, se o idoso, né, ele sente, como é comum ele sentir, como sendo um estorvo, quer dizer, alguém que incomoda, que estorva, que atrapalha, né, então isso ofende significativamente o seu sistema emocional, a sua mente, né, e a gente tem uma série de desdobramentos, né, relativos, né, a essas situações, né, o Alzheimer, o Parkinson, né, a demência, que são consequências, vamos dizer, tanto de disposições, né, fisiológicas, disposições orgânicas, mas muito também por elementos emocionais, né, por elementos, né, da sexualidade, por elementos da autoestima, né, por elementos desses lutos, né, que vão sendo mal feitos, perdas que foram sendo mal elaboradas, situações, né, que vão se cristalizando, vamos dizer, dentro da nossa mente, dentro do nosso sistema emocional, dentro do nosso corpo, e que começa, a partir de um certo momento, a exercer um certo peso. A nossa vida em geral, né, mas principalmente na velhice, é bastante estruturante o que eu chamo da estética das perdas, né? A possibilidade da gente tornar nossas perdas alguma coisa estético, bela, alguma coisa interessante, né? Alguma coisa que faça algum sentido. Então, dois vamos dizer, exemplos, né, dessa estrutura, né, da estética das perdas. Uma é a escultura, né, a lapidação, né, do diamante, a escultura das pedras, onde, como diz o grego, né, é preciso tirar tudo aquilo que encobre o ídolo, libertar, né, a beleza, né, dessa estrutura maciça, rude, né, que é a existência, né, na sua forma mais primitiva. Então, esse processo, né, de lapidação, esse processo de escultura, ele tem a ver com as perdas, né, tem a ver com a gente, a vida, né, em comum acordo, vamos dizer, com a nossa atividade enquanto existente, ela vai gerando essa lapidação, ela vai gerando esse esculpir, quer dizer, a gente vai criando, né, um processo, né, de subjetivação ao longo, né, da nossa existência, através, né, de experiências de perdas, né, experiências às vezes muito significativas, né, de perdas, lascos, vamos dizer, de pedra muito grandes, né, muito intensos, mas que faz parte, né, disso que a gente pode chamar como uma estética das perdas, quer dizer, aquilo que vai restando, né, aquilo que vai sobrando, né, desse processo de lapidação. E um outro modelo, um outro exemplo, né, é o que o japonês chama do wabi-sabi, que é a beleza, né, daquilo que incorpora o tempo, beleza das coisas, vamos dizer, simples, singelas, né, daquilo que
tem uma história, né, Zen, que diz que numa época ali do florescimento das sakuras, né, um pé ali na casa de um mestre de cerimônia do Shado, né, estava muito florida, e os discípulos foram chamar ele para ver, né, o florescimento, dizendo que, né, nunca as cerejeiras estiveram tão floridas, né, tão bonitas. E ele foi lá ver, né, e ficou parado um tempo olhando. Aí ele chamou os discípulos e pediu para eles apanharem todas as flores e só deixar uma, né, que estava começando a nascer, né. Eles estranharam muito, porque estava muito bonita, mas eles apanharam e depois foram chamar, né, o mestre de volta, e ele ficou admirando, né, essa flor única, né, que restou, e ficou ali meditando. Então essa perspectiva, né, ela é muito estranha para a gente no Ocidente, que a gente gosta, vamos dizer, do excesso, né? A gente gosta da totalidade, a gente gosta da soma, de quanto mais, né? Então esse sentimento, né, que a gente chama de uma estética das perdas, ele é muito difícil, vamos dizer, da gente valorizar, e ele se torna bastante essencial, né, na medida em que a gente vai transcorrendo ao longo da vida, né, e esse transcurso, ele, claro, né, passa por processos de perdas, né, passa por processos onde a gente tem que valorizar, né, essa flor que resta. Quer dizer, além disso, a importância, né, de se retirar aquilo que já aconteceu, para permitir que aquilo que está brotando possa surgir, né, na sua significância, né, na sua importância, vamos dizer, na sua positividade. Independente da maneira como a gente vive, né, ao chegar na velhice, pode haver um desencanto, né, pode haver uma decepção, né. A pessoa que passou a vida acumulando riquezas, né, pode se dar conta de que isso não lhe serve de nada. A pessoa que passou a vida acumulando conhecimentos, né, pode começar a perder a memória, né, e se dar conta de que isso também não vai lhe salvar, não lhe serve, né. As pessoas que passaram a vida investindo ali na família, na construção de uma família, as pessoas podem seguir os seus caminhos, os filhos, né, a companheira pode vir a falecer, né, isso também se mostrar de certa maneira esvanecente. Portanto, qualquer caminho, né, qualquer investimento, ele pode, né, se mostrar decepcionante, se mostrar falho, né. O que resta, vamos dizer, de uma maneira afirmativa, ou o reconhecimento, né, de uma trajetória, né, que a gente fez ao longo da vida, ao longo da existência, de uma maneira, né, afirmativa pelo que a gente fez, pelo que a gente não fez. Ou o que é mais importante, né, é se ter uma posição afirmativa, né, em relação a essas condições de vida, né. Então essa condição afirmativa é afirmar a vida tal como ela é, tal como ela foi, tal como ela não foi. Então essas possibilidades, né, de uma atitude afirmativa, os gregos eles traduziam isso muito bem, dizendo que se a gente tiver que atravessar um inferno, a gente deve sempre atravessar pelo meio, dignamente, né? E pelo menos na pior das hipóteses a gente vai causar um certo espanto nos demônios. E as áreas de maior impacto emocional na velhice é o corpo, a mente e a sexualidade. E nessas três áreas, os homens e as mulheres, eles se distinguem relativamente. Primeiro porque os homens eles tendem a reprimir mais, né, e as mulheres elas tendem a sublimar mais, né. A sublimação ela é um mecanismo de defesa um tanto mais eficiente, né, um tanto mais satisfatório do que a repressão. Além disso, os homens eles têm ideais muito mais elevados por conta da pressão da própria cultura, e
né, esses ideais eles estão diretamente ligados aos processos, né, de repressão, de insatisfação, né, de sentimento de fracasso, né, que é muito mais pesado para os homens, né, nessa idade, do que para as mulheres. Geralmente é um pouco mais leve, né, as realizações mais ligadas à família, e essa ligação com a família também é importante em termos de manter, vamos dizer, as mulheres mais preenchidas, mais satisfeitas, né, mais de bem com a sua vida, do que os homens que tendem a um processo, né, de isolamento maior, uma dificuldade maior, né, que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, né, com a família, um certo distanciamento, o luto da perda, eventualmente, dos amigos, das amizades, né, que é muito importante também, né, a nossa vida, principalmente na velhice, ela depende muito das amizades, né, dos vínculos, dos relacionamentos. Então é muito importante, né, as pessoas idosas manterem amizades, manterem relacionamentos, né, porque esse tipo de afeto, né, da amizade, ele é muito especial, ele é muito importante para o nosso sistema anímico, né? É um tipo de afeto mais brando, um tipo de afeto que oferece uma sustentação maior. Quer dizer, portanto, essas diferenças, né, elas são importantes, e inclusive estatisticamente, né, a gente vê que existem muito mais óbitos, né, no caso dos homens, na idade de envelhecimento, do que, né, das mulheres, por conta da maneira como cada um lida ali com as suas perdas, com seus sentimentos, né, de idealização, com seus relacionamentos, né, o seu meio ambiente, as suas formas de interagir, né, de se manter vivo, de se manter presente no campo do outro, né, porque o aspecto mais mortal, mais fatal, né, tanto do desejo quanto da própria vida, a gente não se vê mais presente no campo dos outros. Apesar de a gente usar muito o termo desenvolvimento, fases, né, eu acho mais apropriado a gente falar em metamorfoses. Quer dizer, cada época, né, da nossa vida, a gente faz processos metamórficos, quer dizer, uma transformação muito mais profunda, né, em torno, né, da gente se deparar com algumas questões, né, da nossa libido, algumas questões do nosso ambiente, algumas questões da nossa corporeidade, né? Então, esses processos metamórficos, né, eles diferem do desenvolvimento como se seguissem uma linha, né? E a gente faz quebras, rupturas, né? A nossa identidade, ela é mantida muito mais por processos simbólicos, né, por uma identificação simbólica e com uma identificação no campo dos outros, do que pela nossa própria maneira de ser, né, que sofre processos de transformações importantes. Então, essas metamorfoses, para elas acontecerem, elas dependem de uma conjuntura de eventos, né? Então, se houverem alguns detritos, algumas coisas às quais, né, a gente fica muito fixado, né, quer pela falta, quer pelo excesso, né, perdas que a gente não elaborou direito, né, situações que a gente não teme também, né, de encontrar no futuro, esse processo, né, da metamorfose, ele fica prejudicado, e podem acontecer sintomas, né, pode acontecer o aparecimento de alterações, né, de distorções, né, de sintomas bastante significativos. Então, quando a gente chega, né, na velhice, esse conjunto, a maneira como a gente foi passando por essas metamorfoses, né, a maneira como a gente entra nesse processo metamórfico do envelhecimento, é muito determinante naquilo que vai surgir, naquilo que vai acontecer conosco, né, a maneira, né, como a gente vai se apresentar nessa nova forma de ser. O Lacan, ele mostra como a importância, né, bastante central ali na infância, na construção do simbólico, da motricidade, né, dessa articulação psicossomática da criança, o que ele chama o estádio do espelho, né, que é quando a criança, inicialmente ela não se reconhece no espelho, e depois ela passa a se reconhecer, principalmente triangulando a imagem dela com a imagem de um outro, né, no espelho. E essa metáfora, né, ela se refere à maneira, né, como a criança também se encontra no desejo do outro, no olhar do outro, no discurso do outro.
Então, no caso do idoso, essa relação ela acontece ao inverso relativamente, quer dizer, porque o espelho é um espaço terrorífico, né, para a velhice, porque aparece no espelho um estranho, é alguém com o qual o sujeito ele não se identifica eventualmente, né, que ele passa a se estranhar, né, a ter um estranhamento em relação a esse reconhecimento. Então, se esse processo, né, especular que acontece ao inverso ali para o idoso, né, ele não tiver também essa estrutura triangular, quer dizer, alguém, né, que triangule, né, alguém, né, que apareça com ele ali nessa relação especular, e principalmente nesse aspecto concreto, né, de aparecer aí refletido, né, no outro, no olhar do outro, no desejo do outro, no discurso do outro, os processos de desestruturação corporal, né, mental, psicológica, emocional são muito fortes, né, porque é exatamente essa estrutura que a gente chama de estádio do espelho, que sustenta a nossa identidade e sustenta também a psicomotricidade. Então é importante para o idoso manter a sua movimentação, né, corporal, manter situações onde haja, vamos dizer, o contato, né, ali afetivo, não só físico, né, mas também mental, emocional, quer dizer, para que isso vivifique, vamos dizer, como acontece ali na criança também, né, essa importância do contato, da psicomotricidade, da movimentação, né, do discurso, né, da interação discursiva. Então esses procedimentos, né, vivificantes, eles são importantes para a sustentação, né, da identidade, que é fundamental, né, para a sustentação da fisiologia, da psicomotricidade, né, dos sistemas emocionais, né, e da própria vida do idoso. Portanto, essas situações, né, identitárias que tendem a ser perdidas, né, ali nessa metamorfose da velhice, para ela não se perder efetivamente, é preciso que se reconfigure isso que a gente chama do estádio do espelho, que tende, né, ali com uma característica, né, da velhice a sofrer um processo de desconstrução.